Existe um carro que nasceu de uma encomenda de um ditador, sobreviveu a uma guerra mundial, quase foi destruído de propósito pelos vencedores, virou símbolo de paz e amor nos Estados Unidos, e depois se tornou o carro mais vendido da história do Brasil por décadas seguidas. Esse carro é o Fusca, e a história de como ele foi parar exatamente nesses dois extremos é algo muito estranho e é uma história também muito bizarra, uma das mais bizarras que existem dentro do mundo automotivo. Fica até o final, porque a curiosidade que envolve o nome Fusca no Brasil é completamente diferente do que ele se chama no resto do mundo, e isso não é acaso. Se você curte carro, história e curiosidade de verdade, já deixa o like e se inscreve no canal, porque hoje o assunto é Fusca, o pedido de um ditador. A história do Fusca começa num lugar bem incômodo, na Alemanha dos anos 30, sob o governo de Adolf Hitler. Hitler queria criar o que ele chamava de carro do povo, em alemão Volkswagen, que literalmente significa isso. A ideia era simples, lá na teoria, e ambiciosa na prática. Um carro barato o suficiente para qualquer trabalhador alemão comum conseguir comprar. Robusto o suficiente para rodar em qualquer estrada, e simples também o suficiente para ser produzido em massa. Hitler chamou o engenheiro austríaco Ferdinand Porsche, sim, o mesmo sobrenome da marca de carros esportivos que existe até hoje, para desenhar esse projeto. Porsche já vinha trabalhando havia anos numa ideia parecida, e ele aceitou esse desafio. O design que não mudou quase nada em 40 anos. O resultado do trabalho de Porsche foi um carro com motor traseiro refrigerado a ar, ou seja, sem radiador, sem risco de superaquecer e vazar água, em um formato arredondado, meio parecido com um besouro, que depois viraria justamente o apelido mais famoso do carro fora do Brasil. Esse design foi tão bem resolvido pela engenharia que ele praticamente não mudou de forma estrutural por décadas. A gente vai voltar nisso mais para frente, porque essa teimosia de design vai ser peça-chave para entender por que o carro durou tanto tempo no mercado. A fábrica que quase não existiu e a guerra que atrapalhou tudo. Em 1938, a Alemanha construiu uma cidade inteira só para abrigar a fábrica desse carro do povo. Essa cidade se chama Wolfsburg até hoje e é a sede mundial da Volkswagen. Só que antes da produção em massa do carro do povo realmente decolar, a Segunda Guerra Mundial estourou e a fábrica inteira foi redirecionada para produzir veículos militares. Jipes, veículos anfíbios, peças para máquinas de guerra, ou seja, o carro que ia ser o símbolo do povo alemão quase não entregou e quase também não chegou a ser fabricado como carro civil, porque a guerra tomou conta de tudo antes. O carro que os vencedores da guerra quase jogaram fora. Aqui vem uma das partes mais loucas dessa história, e pouca gente conhece. Depois que a Alemanha perdeu a guerra, a fábrica de Wolfsburg ficou sob controle britânico, dentro da zona de ocupação aliada. Os britânicos avaliaram o projeto do carro do povo e chegaram a considerar seriamente desmontar a fábrica inteira e levar os equipamentos para a Inglaterra, como reparação de guerra. Só que os engenheiros e fabricantes de carros britânicos analisaram a fundo o projeto e deram um parecer que, olhando em retrospecto, é hilário. Eles disseram que o carro não tinha futuro comercial nenhum, que o motor traseiro era uma ideia ruim e que ninguém no mercado internacional ia querer comprar aquilo. Ou seja, o carro que se tornaria um dos mais vendidos da história mundial quase foi descartado por especialistas que acharam que ele não tinha valor nenhum. Um oficial britânico chamado Ivan Wrist foi quem realmente bancou a continuidade da fábrica, meio que contra a opinião geral, e ajudou a reorganizar a produção para abastecer o exército britânico com carros utilitários. Foi essa decisão tomada praticamente sozinha por um oficial, que salvou o projeto de virar história. A chegada aos Estados Unidos e o nascimento de um fenômeno cultural. Nos anos 50, o carro começou a ser exportado para fora da Europa, incluindo os Estados Unidos. E aqui acontece uma virada de imagem impressionante.
O mesmo carro que nasceu de um projeto encomendado por um ditador se tornou, uma geração depois, símbolo do movimento hippie, da contracultura americana, de liberdade e paz. Isso aconteceu por uma combinação de fatores. O carro era pequeno, simples, fácil de customizar, barato de manter e virou praticamente uma tela em branco para jovens pintarem, decorarem com flores e frases, e também usarem como símbolo de resistência ao consumismo dos carros americanos gigantes da época. A chegada ao Brasil e o início de um romance de décadas. O Fusca chegou ao Brasil ainda nos anos 50 e a produção nacional começou oficialmente em 1959, numa fábrica em São Bernardo do Campo, em São Paulo. E é justamente aqui que mora uma curiosidade que eu prometi lá no começo. O nome Fusca é exclusivamente brasileiro. Em outro lugar do mundo, o carro é chamado assim. A explicação mais aceita é que o apelido veio de uma junção afetuosa e meio jocosa entre a forma arredondada do carro, que lembra um inseto, e a sonoridade brincalhona da língua portuguesa. Em outros países de língua espanhola, por exemplo, ele é chamado de escarabajo, que significa besouro, ou até vocho, no México. Cada cultura deu um apelido diferente para o mesmo carro, e o brasileiro Fusca é um dos mais afetuosos de todos. O carro com certeza mais vendido da história do Brasil, entre 1959 e 1986, e depois com um retorno breve, entre 93 e 96. O Fusca foi fabricado ininterruptamente no Brasil e se tornou disparado o carro mais vendido da história do país até aquele momento. Ele foi o carro de taxista, de família, de autoescola, de primeira viagem de praticamente uma geração inteira de brasileiros. A simplicidade mecânica dele virou realmente lenda. Qualquer mecânico de qualquer cidade pequena do Brasil sabia consertar um Fusca, porque o motor era simples, refrigerado a ar, sem complicação eletrônica nenhuma. Isso fez dele o carro perfeito para um país continental, com estradas ruins e assistência técnica especializada, concentrada só nas grandes cidades. Por que o motor a ar foi tão importante para o sucesso no Brasil? Vale a pena parar um pouco nesse ponto, porque é uma das explicações técnicas mais interessantes da história do Fusca. Carros com radiador dependem de água para resfriar o motor, e em regiões muito quentes ou em estradas de terra muito empoeiradas, esse sistema pode falhar com mais facilidade. O radiador entope, fura, superaquece. O motor do Fusca, sendo refrigerado a ar, praticamente eliminava esse problema. Fez dele quase indestrutível nas condições de estrada brasileiras das décadas de 70, 80 e que, convenhamos, não eram nada boas. O fim da produção e o susto do relançamento. Em 86, a produção do Fusca foi encerrada no Brasil pela primeira vez, porque o mercado começou a exigir carros mais modernos, com mais conforto e tecnologia. Só que em 1993 aconteceu algo que pegou todo mundo de surpresa. O governo brasileiro, junto com a Volkswagen, decidiu trazer o Fusca de volta à linha de produção, numa tentativa de oferecer um carro popular mais barato para o mercado da época. Esse retorno durou até 1996, quando o Fusca foi definitivamente aposentado da produção brasileira, fechando um ciclo de quase 4 décadas. A nova Fusca que tentou repetir a fórmula e não conseguiu. Nos anos 2000, a Volkswagen lançou a New Beetle, um carro moderno inspirado visualmente no Fusca original, com formato arredondado parecido, mas com plataforma, motor e tecnologia completamente novos. Apesar do sucesso de nostalgia inicial, ele nunca alcançou o mesmo status cultural do Fusca original, porque no fundo faltava aquela característica mais marcante do carro clássico, a simplicidade extrema que permitia a qualquer pessoa entender e consertar o carro sozinha. A Volkswagen encerrou de vez a produção de qualquer versão do Beetle, incluindo a mais recente em 2019, fechando oficialmente o capítulo de mais de 80 anos dessa família de carros. Qual que é o cenário do Fusca hoje? De carro popular a objeto de colecionador.
E é exatamente isso que aconteceu com o Fusca no Brasil também. O carro que antes era considerado carro de pobre, carro simples, carro de entrada, hoje é objeto de disputa entre colecionadores. Um Fusca bem conservado, principalmente de anos específicos, considerados mais raros, podem valer muito mais hoje do que valia quando saiu de fábrica, corrigido pela inflação. Existem encontros de Fusca espalhados pelo Brasil inteiro, clubes de proprietários e uma cultura de restauração que trata cada detalhe do carro, desde o para-choque até o formato original do banco, tudo tratando como algo sagrado. E é por isso que o Fusca não é só um carro da nossa história. Ele nasceu de uma encomenda sombria, quase foi destruído por quem venceu a guerra, virou símbolo de paz do outro lado do mundo e se tornou parte da identidade automotiva brasileira por mais de 40 anos de produção. Poucos carros no mundo realmente carregam uma trajetória tão contraditória e tão rica quanto essa. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários. Sua família teve Fusca? Você já andou em algum? Eu quero muito ler o teu comentário aqui embaixo. E todas as tuas histórias no Fusca também. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, porque semana que vem eu trago outro carro que também tem uma origem completamente inesperada. E essa história envolve um carro que foi banido em mais de um país antes de virar sucesso absoluto. Valeu e até a próxima!